Eu peço a todos que possamos manter as nossas mentes elevadas aos nossos mentores, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para fazermos a leitura do Evangelho. Eu vou ler este Evangelho, vai ser muito familiar a vocês, mas eu vou explicar o motivo. É o Evangelho de Lucas, com o título de A Pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou: como podem dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi o chama de Senhor, como pode o Messias ser descendente de Davi? Na verdade, este trecho do Evangelho foi lido na última vez que nós estivemos reunidos para esta palestra. Só que foi lido este mesmo Evangelho, porém no livro de Mateus. E hoje, ao abrir o Evangelho, abriu no Evangelho de Lucas, porém com o mesmo título, falando da mesma história, sobre Davi anunciar a vinda do Messias, que neste caso seria Jesus. Que naquela época o Espírito já existia. Então, eu estou dizendo isso para vocês agora, é porque nós vamos dar continuidade ao assunto do domingo passado, que nós estávamos falando da pré-existência do Espírito. O Espírito passou a existir, não foi depois que reencarnou, já existia há muito tempo. E quando Davi disse isso, foi 28 gerações antes de Jesus. Assim tem o próprio Evangelho que pode nos mostrar isso. E ele fala que o Messias virá, e chama o Messias de Senhor. Ou seja, então naquele tempo, Jesus, o espírito de Sananda, já existia, já era um espírito de altíssima hierarquia, já era um dos grandes governantes de todo o sistema de Deus Pai Todo-Poderoso. Então já estava destinado. Na verdade, Davi não foi uma profecia, ele não foi uma previsão do que ia acontecer. Ele apenas relatou um fato que já estava acontecendo naquele momento, mesmo muito antes dele acontecer. Que ele falou, o meu Senhor virá, que no caso seria o Messias. E assim a história que todos já conhecem, e que nós estávamos falando sobre ela. E que a nossa existência, principalmente na condição que nós estamos hoje, somos médiuns, estamos trabalhando o espiritismo, e isso nos coloca na condição de estudiosos. Nós somos cientistas e estamos estudando os efeitos do mediunismo, do magnetismo, que é a absorção e a projeção de energias, que é o que nós fazemos. Fazemos isso para prestarmos a caridade, aqui temos o compromisso com Deus Pai Todo-Poderoso, e fazemos também por uma necessidade própria, uma necessidade pessoal. Nós temos a necessidade de fazer essa manipulação de energias. Veja bem, nós estamos aqui principalmente em função do nosso karma, que hoje é o que nos impede de evoluirmos, de voltarmos às nossas origens, de voltar aos nossos reinos espirituais. Então, tudo isso está limitado ao nosso karma. E não somente ao karma, porque não sei se vocês já ouviram, eu mesmo disse, que mesmo com um cobrador kármico é possível que você consiga evoluir, atingir esferas superiores. O que vai determinar a sua evolução é a sua natureza, é a sua individualidade, é aquilo que você realmente é os seus sentimentos, é o que você pensa. Isso é que vai definir principalmente a base da sua evolução espiritual. É claro que devido ao seu karma, você terá uma limitação nessa sua evolução. Nós já dissemos várias vezes, e vou dizer mais vezes, só para nós podermos só para poder termos o norte do assunto que nós vamos desenvolver hoje. Nós somos conduzidos para o mundo a qual nós temos afinidade energeticamente com ele. Nós seremos conduzidos para o mundo a qual os espíritos estão naquele mundo, pensam e agem de maneira similar a nós hoje.
Se você é egoísta, vaidoso, mentiroso, desonesto, você vai para um mundo onde os espíritos que lá estão agem e pensam como você. Agora, se você já tem o senso de justiça, é humilde, é justo, é verdadeiro, então você vai para um mundo onde os espíritos também são justos e verdadeiros. Não existe aquele negócio que as pessoas, na sua cultura, criou: ah não, chegar no céu, São Pedro não vai me deixar entrar. É muito comum a gente dizer isso, até mesmo em brincadeiras. Mas na verdade não é assim que funciona. Você não é julgado por ninguém. Você não é mandado para lugar nenhum. Você é conduzido a um determinado lugar por afinidade e não porque foi mandado para um lugar bom ou para um lugar ruim, né? Então, voltando ao assunto inicial, nós somos constituídos hoje de acordo com as nossas pré-existências. Nós já existimos há milhares e milhares de anos. Tivemos várias e várias encarnações. Tivemos boas encarnações que nos dá hoje um reflexo positivo na nossa existência. Tivemos encarnações em que foram ruins para nós. Não porque sofremos naquela encarnação. Quando eu digo ruim, é que nós deixamos de fazer a coisa certa e fizemos a coisa errada. Estou me referindo a encarnações em que deixamos de fazer algo que deveríamos ter feito e não fizemos. Então, somos devedores do sistema. Nós devemos isso para nós mesmos. E no decorrer de tantas encarnações, desencarna e reencarna várias vezes, nós fomos acumulando aí os nossos karmas. E hoje nós somos o resultado de toda essa nossa história. Vejam bem, eu sempre digo, desde o domingo passado, estou sempre dizendo, né, a pré-existência do nosso espírito. Então nós tivemos várias encarnações, uma delas corria tudo bem, éramos trabalhadores, justos, honestos, fomos bons pais, fomos bons filhos, né, foram boas esposas, boas mães, e outras já foi ao contrário, já fomos pessoas voltadas para o mal, para a desonestidade, para a vingança. Então tudo isso aí fica o registro de tudo aquilo que nós fazemos. E isso fica da seguinte maneira: cada sentimento desenvolvido ou emanado por nós, cria-se um registro energético no espaço. Isso fica registrado. Tudo que nós fazemos fica registrado de alguma forma em nosso transcendente, em nossa bagagem. E isso não some, isso não deixa de existir com o passar do tempo. Fica uma assinatura energética. Eu vou dar um exemplo, né, para que não haja dúvida. Baseado no que nós conhecemos hoje, da ciência e da tecnologia, por exemplo, num celular, por exemplo. Quando você está falando com uma pessoa através de um aparelho celular, o que é transmitido na atmosfera e no espaço é apenas uma onda, é um sinal. Então o aparelho capta esse sinal, decodifica esse sinal e transforma esse sinal em voz, em mensagem e imagens. É o que nós sabemos hoje. A nossa projeção energética é a mesma coisa. Nós projetamos um sentimento, um desejo. E com esse sentimento e esse desejo é gerado uma energia, uma assinatura energética, que pode ser captado por outro. Então outras pessoas absorvem aquela energia, não absorve o que você conhece, não absorve o que você estava sentindo. Não absorve aquilo, mas ele absorveu aquela codificação energética. Então ele passa a codificar aquele sentimento. Se o sentimento foi de tristeza, a pessoa pode ser envolvida em uma sensação, em uma emoção de tristeza. Se é de raiva, a mesma coisa, saudade. E isso acontece com todo mundo, não é só com nós médiuns não. E tudo isso também está ligado ao nosso transcendente espiritual. Hoje, de maneira mais simples, através do nosso magnetismo, nossa capacidade de absorver energias que estão à nossa volta, principalmente nós que estamos na condição de médiuns, porque o nosso plexo absorve mais energias do que seria o normal, mais do que o de costume. E à nossa volta está repleto de energias de sentimentos inferiores,
Porque, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde o que predomina é a energia negativa. É a energia da ganância, da inveja, do ciúme, da incompreensão, do ódio, da falsidade. Todas as energias que todo mundo já conhece muito bem. E existe também as energias de espíritos desencarnados. Espírito que, por estar envolvido nessas energias, desencarnaram, não conseguiram evoluir. Então, eles estão neste mundo por afinidade. Não porque eles foram maus, não porque eles erraram, mas eles estão neste mundo como desencarnados, como espíritos sofredores, por afinidade com as energias deste mundo. E o mundo, para eles, tem muitas limitações, pelo fato deles estarem no mundo de encarnados, sem um corpo físico. Porém, eles sofrem as mesmas necessidades, os mesmos efeitos fisiológicos, para vocês terem uma ideia, de quando estava encarnado. Porque a sua mente está condicionada a isso. Um espírito desencarnado que está nessa mesma faixa vibratória que nós, ele continua sentindo fome, sede, dor, sono, todos esses mesmos sentimentos. Na verdade, não está, porque quem sente isso é o corpo físico. Mas a mente dele está condicionada ao corpo físico. Então, para ele, ele sente tudo isso. Então, onde é que ele vai se satisfazer? Onde é que ele vai saciar a sua necessidade? Próximo a um corpo físico. Porque nós encarnados geramos isto para eles. E eles aproveitam disso. Quando nós temos a necessidade, por exemplo, de nos alimentar, nos alimentamos, então estamos saciados. Estamos satisfeitos. Isso é uma emoção, isso é um sentimento. E é então gerado uma energia. Eles absorvem essas energias e se confortam com elas. Mas tudo é magnetismo. As energias estão flutuando em todo o espaço, em todo o ambiente. Da mesma maneira que eles absorvem e assimilam essas nossas energias e emanações, nós também absorvemos as deles. É por isso que é muito comum, às vezes a pessoa está bem, está tudo normal para ela, de repente um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, de mágoa, muitas vezes até um sentimento de arrependimento. Assim, gente, mas que angústia é essa? O que eu fiz? Não me lembro de ter feito nada para que eu pudesse estar com esse sentimento ruim, essa amargura, esse incômodo. Não é seu o sentimento. Você absorveu essas energias desses sentimentos e muito provavelmente de algum espírito sofredor. Tristeza, sentimento de desejo de vingança, ciúme, saudade. É muito comum, do nada sentimos uma saudade que não sabemos de quê e nem de onde. Só sabemos que estamos com saudade de alguma coisa, mas você mesmo não sabe de onde é. Isso eu estou falando que é do nível corriqueiro, comum. Todas as pessoas, todos passam por esse sentimento. E agora vem uma outra questão que está ligada à pré-existência do nosso espírito. Dando continuidade, de fato, a palestra do domingo passado, as nossas roupagens espirituais. Disse no início, tivemos várias encarnações e cada encarnação uma história. Cada encarnação tivemos uma personalidade diferente. Veja bem, existem duas coisas. Existe a personalidade, que é o que nós somos agora, nesta encarnação. A nossa personalidade é formada pelo que nós aprendemos quando criança, na escola, com os nossos pais, com os nossos amigos. Então nós temos a nossa personalidade, que é do ser encarnado. E a individualidade, ela tem no espírito, que é onde é formada toda a sua história. E essa nossa história, essa nossa individualidade, ela é formada pelas nossas personalidades. Então, existe essa separação. E é por isso que, se alguém ainda não percebeu, a partir de agora pode fazer uma reflexão e uma análise bem rápida e ver que as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos desejos, as nossas vontades são sazonais. Elas ocorrem de tempos em tempos. Vira e mexe, nós estamos mudando os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades. As nossas dificuldades aparecem de tempos em tempos. Temos uma dificuldade hoje,
Passa um certo tempo, coisa mais ou menos, em média, 3, 4 meses, ela some, desaparece, fica um tempão, e de repente surge de novo. Os seus desejos, não, hoje eu quero fazer isso e isso e isso, é o seu plano. Depois de um tempo você, não quero isso mais não, eu agora quero é isso. Então tudo isso aí é você vivendo as suas roupagens espirituais do passado. É você revivendo aquilo e quem você foi em cada uma de suas encarnações. Não é plenamente, não é 100% você se transformar em outra pessoa. É sutil, e isso interfere. O objetivo disso, dessa interferência, não é somente para nós sentirmos isso não, é para os nossos cobradores kármicos. Em uma determinada encarnação você teve um cobrador, um espírito que por algum motivo lhe cobra algo que você tenha feito a ele. Outra, você desencarnou e levou o seu principal karma por ter sido um péssimo pai, por ter sido um péssimo filho, por ter sido um ladrão. Tanta coisa que pode ter acontecido na nossa história, né, que não dá para a gente poder tentar dizer todas. Então, cada vez que você passa por uma dessas roupagens, você sofre a influência daquilo que você fez, daquilo que está relacionado ao seu karma. Porque existem espíritos no mundo inferior que nos cobram alguma coisa. Uns porque nos odeiam, outros talvez porque gostam demais de nós, querem estar próximos a nós. Mas infelizmente, mesmo gostando, ele é um espírito que está envolvido em um mundo de energias inferiores. Não é mais o lugar dele. Essa história já passou, né? Não existe mais essa história. Então, o ideal seria ele seguir a sua evolução, mas não seguiu. Quer ficar próximo a você. E a presença dele causa desconforto, problemas e sofrimentos para os encarnados. Só que ele não está constantemente com você, não está o tempo todo, porque ele só vai te reconhecer quando você estiver vivendo aquela roupagem daquela época em que ele te conheceu. Então, de tempos em tempos, você some para ele, e de repente você aparece e ele te identifica, ele te encontrou, então ele não vai mais querer te soltar, não vai mais querer te largar. E você, é claro, vai sofrer a influência da presença dele junto a você. Então, e aí? Como resolvemos essa situação? O Evangelho nos ensina. Tem um trecho do Evangelho que fala: um dia nós seremos cobrados daquilo que devemos. E nós iremos pagar centil por centil daquilo que devemos. Então Jesus até nos orienta no próprio Evangelho. É melhor você pagar todas as suas dívidas enquanto ainda há tempo. Porque senão depois você pode ir preso. E preso é mais difícil você pagar suas dívidas. E simplesmente o fato de você estar preso não quer dizer que sua dívida está perdoada. E neste caso, de estar preso é quando não houver mais recurso para você tentar quitar a sua dívida. É isso que Jesus quis dizer no Evangelho. E para nós, na condição que nós estamos, de médiuns, temos magnetismo do nosso plexo. O nosso espírito então se encontra preparado para movimentar e manipular essas energias. E agora nós temos a maior de todas as oportunidades. Estamos desenvolvendo, a partir de agora, a nossa mediunidade. Os nossos plexos e chakras estão se tornando cada vez mais preparados. Então nós vamos absorvendo energias limpas dos planos espirituais. Energias que podemos chamar de energias sem vícios, sem heranças de sentimentos. São energias puras e limpas de Deus Pai Todo-Poderoso. Absorvemos essa energia, então nós vamos aos poucos limpando o nosso histórico kármico negativo. E vamos tendo também a oportunidade de nos reajustar com aqueles que de alguma maneira nos cobram, ou daqueles que esperam de nós alguma oportunidade para evoluir. Não quer dizer que o nosso karma seja formado apenas por cobradores kármicos, não. É formado também por dependentes nossos. E tudo isso forma o nosso débito kármico. E o nosso karma também não é formado só de coisas erradas que fizemos, não. Nosso karma também tem os nossos acertos. É por isso que temos hoje o resultado que somos. Somos exatamente o reflexo daquilo que fomos no passado.
junta tudo de bom e tudo de ruim. Então, temos aí o resultado que somos hoje. Mas voltando à oportunidade do trabalho mediúnico, é a oportunidade que nós temos de lapidar e moldar o nosso espírito, sempre para o bem. Estamos nos envolvendo com energias puras e cristalinas de mundos superiores. São os mundos que todos nós desejamos ir. Só que para estarmos no mundo de luz, temos que vibrar temos que estar naquela mesma vibração. Temos que vibrar como os espíritos que ali estão. E para fazer isso, nos envolvermos com essas energias. Então, quanto mais trabalharmos, quanto mais manipularmos essas energias, quanto mais prestarmos a caridade, mais envolvidos nas luzes de Deus Pai Todo-Poderoso, nós estaríamos. E não só isso, não só a energia, porque a energia vem também o conhecimento, vem os sentimentos nobres que são despertados pelos mestres da luz, e assim, a nossa natureza, a nossa individualidade vai ganhar um refinamento, a nossa individualidade vai estar mais ligada, vai estar vibrando com mais facilidade a outros espíritos evoluídos. E assim nós vamos modificando e apagando o nosso histórico kármico negativo. E vamos melhorando e alimentando aquilo que temos de positivo. É assim que se evolui. Para evoluir, é o melhoramento da criatura, é o melhoramento do espírito. E para melhorar, resumindo, ele procurar eliminar aquilo que temos de ruim e fortalecermos aquilo que tem de bom. E para não ficar só naquilo que temos de bom, aquilo que tínhamos de ruim, vamos substituindo por outras qualidades novas e positivas. E isso é aprendizado. Então nós vamos aprendendo e vamos somando ao nosso histórico. E o mais importante de tudo, temos também a oportunidade de compartilhar com outros a nossa própria evolução. Vamos ajudando outros. E assim, todo o nosso grupo, todo o nosso meio também começa a evoluir junto conosco. Porque não vamos evoluir sozinhos. É claro, a evolução ela é individualizada, cada um faz a sua própria evolução. Mas só que nós também somos um coletivo. Somos uma sociedade. E assim, todo o nosso grupo tem que caminhar junto. Quanto mais forte forem aqueles que estão do nosso lado, mais forte também seremos. E é assim que funciona, meus irmãos. E tenho certeza de uma coisa: existe uma lei universal, que ela é imutável. E ela pode ser aplicada a todas as criaturas de Deus Pai Todo-Poderoso. Parece ser um pouco cruel, mas nós valemos de acordo com aquilo que produzimos. É assim que nos ensina a figueira sem figos. Uma figueira que não dá figos, uma árvore frutífera que não dá frutas, ela não serve para nada. Só serve mesmo para poder dar sombra e lenha no final das contas. O objetivo dela, o que ela tinha mesmo que fazer, não foi feito. Então ela será cortada e plantada no lugar uma que seja produtiva. E assim deveremos ser nós, que somos instrumentos da espiritualidade maior. Lembre-se, eu falei muito sobre energias, sobre forças e conhecimentos envolvidos, codificados dentro dessas energias. Mas nós mesmos não geramos energia nenhuma, apenas manipulamos essas energias. Recebemos essas energias, manipulamos elas em nossos plexos, com os nossos sentimentos, com aquilo que realmente nós somos e a projetamos para outros. Então, graças a Deus, meus irmãos. Então, que sejamos perfeitos instrumentos da espiritualidade maior e que tenhamos aí as nossas oportunidades para a nossa evolução, porque só depende de nós mesmos. Tá? Muito obrigado.